pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é falar sobre esses movimentos aí modernos, MGTOW, Red Pill, Black Pill, feminismo, LGBTismo, boycetismo, né? Existe um gênero chamado boyceta. Então, o objetivo é mostrar que isso daí é ao mesmo tempo um sinal de um despertar para verdades profundas que foram esquecidas pela civilização moderna, e que ao mesmo tempo é um sinal do nosso atraso civilizacional e da descristianização da sociedade. Então, o objetivo é mostrar essas duas coisas, que por um lado é um despertar, e que esse despertar por si mesmo é um sinal de decadência, tá? A coisa parece complexa, ambígua, mas a realidade é dialética, como dizia Hegel. E depois de mostrar isso, falar sobre o caminho melhor, tá? O caminho que é ainda mais perfeito e que nos reinstalaria, perdão, cara, é complicado falar em francês, português, inglês, enfim, mudar de língua às vezes eu travo, mas que existe um caminho ainda mais perfeito e que voltar para esse caminho seria nos reinstalar aí na civilização, tá? Com C maiúsculo. Então você veja que hoje permeiam-se aí canais que falam sobre LGBT, MGTOW, e todos eles partem do princípio de que a natureza feminina é hipergâmica e a natureza masculina é poligâmica. Nossa, que novidade, não é? Quer dizer que é uma coisa que todo mundo sempre soube, que todas as civilizações souberam, e que o brasileiro, né? Que na realidade é covardia falar que é só brasileiro, que o homem ocidental, de maneira geral, está descobrindo agora. Vejam, senhores, em todas as civilizações humanas que já existiram, tá? Mesmo na Grécia e na Roma, a poligamia, por exemplo, era um fato. Sempre foi um fato. Hoje, na civilização islâmica e judaica, a poligamia existe. A poligamia é bíblica, tá, senhores? Vocês que xingam aí, cospem na poligamia, vocês vejam que Davi tinha quantas mulheres? Tinha 8 mulheres. Davi é um filho da puta? Davi é pecador? Abraão tinha 2 mulheres e 2 concubinas. Abraão é pecador? Abraão está no inferno? Então não seja um idiota que repita isso. Ah, mas a época era diferente. Foda-se, tá? Roubar também era errado naquela época, mas continua sendo errado hoje. Por que então que o fato da história desse princípio se aplicar antes não pode se aplicar hoje, né? Quer dizer então que tem alguns princípios que mudam com o tempo, né? E outros que não mudam. Deus mudou, porra? Não. A poligamia é um fato, a hipergamia também é um fato, tá, senhores? Inclusive, a monogamia da civilização ocidental é uma das causas da emasculação dos seus homens, tá? Mas isso é um fenômeno mais complexo, né? O monogâmico descristianizado é o homem emasculado do mundo ocidental hoje, por definição, tá? Isso é complexo de explicar aqui, mas de maneira geral, quando a mulher, né, inclusive na própria Bíblia você vê isso, era como se fosse uma recompensa de guerra, tá? Então você veja que durante a história o que é normal, o que é natural nos homens é que os melhores homens, os mais fortes, os mais ricos, os mais inteligentes, né? Ou para falar aí na língua do pessoal, os mais destacados, a tendência é que eles fiquem com todas as mulheres, tá? E os menores, aí, os mais baixinhos, os mais pobres, então não fiquem com nenhuma, fiquem chupando os dedos, né? Que é o incel. Isso continua acontecendo hoje, tá, pessoal? Isso nunca mudou, esse fato, tá? Mesmo quando a civilização era cristã burguesa, isso já acontecia, tá? Então isso daí é um fenômeno natural que eles estão descobrindo agora. E tem outro fenômeno que é a hipergamia feminina. Quer dizer que a mulher não é, senhores, isso segundo a Bíblia, segundo a tradição, veja que Salomão, isso aqui, veja só, isso não é uma crítica às mulheres, não interpretem, por favor, isso daqui como um machismo primário, mas Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu, dizia que entre mil homens ele encontrou um que valeu alguma coisa, mas entre 1000 mulheres ele nunca achou porra nenhuma, tá? Na realidade ele não está dizendo que o sexo feminino não presta. A mulher é um ser sagrado que foi criada por Deus, tá? Para ser auxiliadora do homem e para completá-lo, tá? Existe uma dimensão sagrada na relação entre uma mulher.
Mas a mulher, de modo geral, isso é um fato, ela é fiel aos seus sentimentos e não aos fatos e não à lógica. Então, se a mulher vê um cara que é mais destacado que o seu marido, tá? Que é mais rico, que é mais forte, que é mais poderoso, ela vai naturalmente se inclinar para ele. Isso é a tendência feminina, tá? Então não importa se ela é casada, olha, não importa. Isso acontece naturalmente, porque o instinto natural feminino é a busca pela proteção, tá certo? Então ela naturalmente vai fazer isso. Isso acontece até entre mulheres mais velhas, né? Quando o marido dela vai perdendo o vigor, né? E isso é natural, porque a taxa de testosterona masculina vai se reduzindo com o tempo. É natural que ela se interesse por homens mais jovens e, inclusive, que ela tente se refugiar nos filhos, né? Os filhos homens, né? Ela tem que extrair ali a proteção dos filhos homens que ela encontrava antes no marido. Isso é um fenômeno universal. Então, olha só, esses movimentos que eclodiram aí no mundo ocidental nos últimos 5 anos são apenas a conscientização de um fato que todo mundo sempre soube. Portanto, se houvesse transmissão real no Brasil, se houvesse uma passagem real de bastão entre as gerações passadas e as presentes, todo mundo saberia isso. Mas o que acontece? Todo mundo esqueceu dessa porra. O Brasil se afundou numa espécie de inconsciência e promiscuidade ali, desde os anos 50, 60 até os anos 90, e agora começou a acordar, né? Só que esse acordar, ele se reveste de nomes mais modernos, né? Como digital, mas é a boa e velha poligamia e hipergamia, tá? Só que assim, esse ganho de consciência na realidade é um sinal do nosso declínio, porque nós já superamos de certa forma com o cristianismo. Existe um caminho que é ainda mais perfeito, que é o caminho cristão, tá? Então, senhores, para compreender esse caminho mais perfeito, nós precisamos aprender o fato de que a pulsão sexual, o homem não precisa dela para sobreviver. Ela não é a satisfação sexual, ela não é uma necessidade do mesmo tipo que a satisfação por alimentos, por exemplo, a necessidade de alimento.